Estudo bíblico 1 Samuel 29. Verso 1. Ajuntaram, acamparam-se. Os filisteus estavam se ajuntando para a batalha, enquanto os israelitas ainda estavam acampados junto à fonte. Essa declaração volta à narrativa iniciada em capítulo 28, versos 1 e 2, porém interrompida a fim de descrever a visita de Saul a Médium, capítulo 28, versos 3 a 25. Afec. Provavelmente a mesma Afec mencionada em capítulo 4, verso 1, 45 quilômetros ao norte de Gate. De Afec, os filisteus subiram a Sunem, capítulo 28, verso 4, em uma jornada de 120 quilômetros, e daí para o vale de Jezreel. Os israelitas, por sua vez, se concentraram em Gilboa, capítulo 28, verso 4, para descerem ao vale de Jezreel, onde se travaria a luta. Verso 2. Os príncipes dos filisteus eram a suprema autoridade civil, mas não eram comandantes militares. Essa divisão entre autoridade civil e militar já existia antes do sistema romano de divisão de poderes governamentais. Verso 3. Coisa nenhuma achei contra ele. Davi havia provado ser um homem honrado e justo perante Aques, que sabia poder confiar nele. Verso 4. Para que não se faça nosso adversário. Os príncipes filisteus não tinham a mesma disposição que Aques para dar favor e confiança a Davi. Sendo muito astutos em sua estimativa do risco em potencial, eles decidiram que Davi podia estar fingindo lealdade aos filisteus a fim de aproveitar um momento estratégico na batalha, quando então os trairia e lutaria contra eles, como fizeram os hebreus desertores em meio a uma batalha anterior contra Israel. Capítulo 14, verso 21. Verso 5. Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças. A fama de Davi havia se espalhado pela terra prometida. Os príncipes filisteus não desconheciam as habilidades e vitórias que Deus tinha proporcionado ao poderoso Davi. Verso 6. Como vive o Senhor? Quando buscou o padrão mais alto para garantir a Davi sua credibilidade, Aques jurou pela existência do Deus de Davi. É evidente que o mundo pagão conhece a Deus. A ironia é que esse conhecimento não os leva necessariamente a um arrependimento. Verso 8. Contra os inimigos do rei, meu Senhor. A fidelidade de Davi a Aques parece ter alcançado seu ápice nessa expressão de lealdade. Davi parecia estar totalmente preparado para pelejar por Aques contra seus inimigos, a saber, Israel. À luz da recusa anterior de Davi de estender sua mão contra o ungido do Senhor, capítulo 24, versos 6 e 10 e 26, versos 9, 11 e 21, Davi podia estar capitulando ou se comprometendo. Ele não havia consultado o Senhor antes de ir viver com Aques, nem perguntado ao Senhor se deveria pelejar em batalha com Aques. Por outro lado, pode ser que enquanto Davi dava a impressão de lealdade, ele realmente cresce que os filisteus jamais o deixariam seguir para a batalha conforme o que ocorreu. Davi tinha, na realidade, feito bastante coisa errada. Capítulo 27, versos 8 a 12. Se Aques tão somente pudesse ver isso. A providência de Deus impediu que Davi lutasse contra o ungido do Senhor e seus compatriotas. Verso 9. Aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. A classe de elogios que Aques usou para Davi levou alguns a crerem que seu elogio era uma mera tentativa de bajulação. Quanto à expressão anjo de Deus, ver 2 Samuel 14, versos 17 e 20 e 19, verso 27. Verso 11, Jezreel. Esse nome era usado tanto para designar a cidade cerca de 90 quilômetros ao norte de Jerusalém, quanto a planície de Jezreel, que serviu como principal campo de batalha para muitas nações.
A cidade situava-se no território de Issacar. Josué 19:18. Fazia fronteira ao norte e ao sul com Megido e Bet-Seã, 1 Reis 4:12, e pelo oeste e leste com os montes Carmelo e Gilboa.